Agora vamos falar dele, Bolsonaro. Bolsonaro estava lá no cercadinho, conversando com seus apoiadores. E aí, saiu isso aí. Solta aí, Leandro. A linguagem neutra, não sei de quê. Não tem mais. Presidente, quando a história, né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou com as crianças. No caso aí, você acha que o nosso Ministério da Educação já poderia estar também fazendo um trabalho com as crianças para a gente voltar a retomar, né, a consciência, a conscientização? Você não consegue, é um transatlântico. Tem ministério que é um transatlântico, não dá para dar um cavalo de pau. Eu gostaria de imediatamente botar a educação moral e cívica, um montão de coisa lá, né? Coisas boas. Eu ouvi outro dia, tive o saco de ouvir uns 10 minutos, 2 mulheres, podia ser 2 homens também, né? Ela não sabe nada, não sabe o que é poder executivo. Daí ela fala, não existe deputado municipal, já não sei o quê. Essas coisas absurdas. Mas isso daí não é essa pessoa apenas, não, é comum. Tem várias. Tá bom, Leandro, obrigado. Bom, tem bastante coisa para falar desse vídeo, vocês não acham? Infelizmente. É um absurdo, né, Isabela? Repete só o comecinho, Leandro. O que tinha que ter acontecido quando... Eu não sei de quê. Ó, o apoiador vai falar do Hitler. Quando a história, né, de Hitler, a gente via muito a questão que ele começou com as crianças. Hitler começou com as crianças. Quando o Bolsonaro ouve essa frase... Obrigado, volta aqui, Leandro. Não era para ele ter parado a entrevista, Isabela? Não era para ele ter falado alguma coisa ali? Na primeira frase, o Hitler fez com as crianças na educação. Não era para ele ter falado assim, cara, o que você tá falando aí? Tá louco? E não sai nada, né, gente? Fala, Isabela, você tá chocada. Não, eu ia comentar que a gente falou já na semana passada, a gente falou bastante sobre o Enem, né? Então, acho que é sempre também importante voltar para essa questão do tema da educação, que é, se Bolsonaro pudesse, ele seguiria, digamos assim, a cartilha do Hitler na questão da educação, na questão da cultura, se ele pudesse, mas ele diz que não pode, né? Então, acho que para ele não vai dizer que não vai mandar parar e falar, não, peraí, o que você está falando do Hitler? Porque no final das contas é isso, se o Bolsonaro pudesse, ele adotaria, sim, posições do ponto de vista, principalmente da educação e da cultura, enfim, né, de inspiração de extrema-direita total, né, dos anos 30. Então, para ele, não é uma coisa ruim, né? Como é que o presidente do país, Clayson, ouve uma frase dessa, o cara vem usar o exemplo do Hitler, para ele não fala nada, cara. Eu tô ficando louco? É possível não, isso, cara? Você não tá ficando louco, não. Na verdade, é assustador. A minha interpretação a respeito desse vídeo é que, de certa forma, esse apoiador, ele entregou algumas ações do próprio Bolsonaro. A gente sabe, esse caso, né, do Lebensborn foi aquelas crianças de Hitler, né? E, de fato, houve, sim, uma fábrica, né? Uma fábrica de crianças nazistas. E o que a gente percebe aqui no Brasil, muito discretamente, sem um foco muito voltado diretamente, porque existem outras prioridades, mas o Bolsonaro, ele expôs crianças de maneira constante ao longo desses 3 anos. Nós tivemos aquela criancinha que ele coloca a mãozinha dela, arruma o dedinho dela para fazer a arminha, lembram-se disso? Nós tivemos, por exemplo, outras crianças que tiraram foto com ele fardadas, vestidas de militar. Nós tivemos pelo menos uma ação direta de intenção de modificação de um pensamento, como são os casos das escolas cívico-militares. Tudo isso é um projeto. É um projeto, mesmo que ainda esteja um tanto quanto obscuro, mesmo que as pessoas ainda não prestem muita atenção, mas é uma forma de atuar diretamente nas crianças, de tentar, de alguma forma, modificar um pensamento. E a gente muitas vezes não se dá conta disso, porque a gente tem tanta coisa para pensar, né, que a gente acaba se perdendo. Mas essa fala desse apoiador, ela já diz algo que já está sendo feito pelo Bolsonaro. Até o fato dele, por exemplo, ele, o filho, né, eles tentarem de alguma forma trazer esse rapaz que tem um rosto de um menino de 12 anos, né, ele tem 24, 25, que é esse vereador de BH, trazer esse rapaz para
para o centro, né? Eles vão eleger esse cara como deputado, com certeza. E essa associação de um rosto de um rapaz muito novo, quase um menino, trazendo as palavras bolsonaristas, todo o corolário bolsonarista, quase que neofascista, tem um projeto por trás, que é justamente convidar essa juventude, o pessoal da adolescência, muitos ainda nem votam, para um pensamento neofascista, esse neoconservadorismo tanto quanto enviesado, focado em questões de costumes, associado a determinadas falas voltadas para a religião. Então, é claro, no caso lá de Lebensborn, era uma coisa absurda. Eles colocavam homens e mulheres para copularem, para poder ter filhos da raça ariana. Tudo bem, há um exagero, nós não estamos falando disso. Mas do ponto de vista de um desenvolvimento dentro de propostas que estão centradas no bolsonarismo, especialmente do ponto de vista ideológico, as escolas, essas escolas cívico-militares, essas crianças que o tempo todo ele fotografa, tira fotos, chama para o palco, né, para os palanques, faz a minha na mão, tudo isso tem um aspecto que a gente muitas vezes não leva em consideração, mas é uma forma de cooptar, é uma forma de trazer esses mais jovens, né, as crianças e adolescentes, para o bolsonarismo, para repetir falas que muitas vezes a gente percebe que tem um cunho neofascista bem claro, mesmo que as pessoas se incomodem quando se utiliza esse termo, neofascismo, mas tem sim algumas questões desse ponto, Aldrin. Na segunda parte do vídeo, o Bolsonaro ele faz referência a duas mulheres que ele teria assistido na internet, que estariam falando besteira, bobagem na opinião dele. Ele está se referindo a Gabriela Prioli e a Anitta. As duas têm feito vídeos regularmente, conversando sobre política, não é isso, Isabela? Tem um vídeo que faz um tempinho já isso, né? Se não me engano, esse vídeo é do ano passado, ou do começo do ano, que a Gabriela Prioli, a Anitta já fazia isso antes. Ela já, por exemplo, fazia aula de espanhol, e aí ela transmitia uma live com o seu professor de espanhol. E aí ela fez a mesma coisa com a Gabriela Prioli, porque a Anitta faz várias aulas, e aí ela estava tendo aula de política com a Gabriela Prioli, e lá pelas tantas ela perguntou, a Gabriela Prioli estava explicando, né, como é que funcionava o sistema brasileiro, e ela perguntou se existia deputado municipal. E aí a Gabriela Prioli explicou tal, e ela recebeu muita crítica na época, e eu na época lembro que eu me chamou bastante atenção a reação da Anitta, e eu achei uma reação muito boa a posição da Anitta, porque ela disse o seguinte: o que ela não sabe, ela não teria vergonha de perguntar, e o pior era quem não sabe e não pergunta, né, e ela estava tentando melhorar e estava tentando aprender. Eu, como professora de ciência política, eu achei isso muito bom, e eu acho isso bom mesmo, porque a gente não é obrigado a saber tudo, a gente não é, o sistema brasileiro, a política é super complexa, a gente não é obrigado a saber como é que funcionam os três poderes, a gente não é obrigado a saber como é que funciona o legislativo, que é super complexo. Então, eu acho sim bom quando as pessoas têm vontade de aprender, e achei muito corajoso da parte da Anitta em ter uma aula pública e não ficar fingindo que sabe as coisas e perguntar. Então eu acho que às vezes a gente se coloca numa posição muito arrogante, e o Bolsonaro fez isso, né, de que sabe tudo, e às vezes a pessoa não sabe tanto não, né? A Anitta respondeu, tem a resposta da Anitta aí, sobre esse comentário do Bolsonaro de ontem. Solta a Anitta aí. É isso mesmo, presidente. Eu e mais da metade dos brasileiros não sabem quais são os três poderes, não sabem o dever, por exemplo, do senhor, que ao invés de estar preocupado com o que eu estou fazendo da minha vida, devia estar cuidando do país, não é mesmo? Olha o preço, olha os preços de tudo aqui no nosso país, essa economia que o senhor disse que ia salvar, essa salvação da economia. Pois bem, muita gente no nosso país não sabe o que deve fazer um presidente. Deve ficar no Twitter? Deve ficar no Instagram? Deve ficar fazendo fake news? Não. Muita gente não sabe, acha que o dever do presidente hoje em dia é ficar no Twitter, talvez. Muita gente não sabe os deveres. Bom, e eu, com muito orgulho, como eu não tive esses ensinamentos na escola, será que já tem uma nova política de ensinar, de colocar, aplicar nas escolas, no ensino público brasileiro? Uma boa resposta da Anitta, né? Ótima resposta. E ele fala em colocar educação moral e cívica, voltar a ter educação moral e cívica.
Eu acho que mais grave do que o comentário que ele faz sobre a Anitta e a Gabriela Prioli é essa ideia dele de que ele não pode dar um cavalo de pau, palavras dele, né? Cavalo de pau, passar a boiada, essas palavras sempre voltam, né, no vocabulário bolsonarista. Mas que ele não poderia dar um cavalo de pau. Cavalo de pau significa acabar com o Enem, falar sobre, rever os ensinos de história, com revisionismo histórico, falando que o que houve foi revolução em 64 e não ditadura. Enfim, isso seria o cavalo de pau, né? E não falar sobre questões LGBTQIA+, não falar sobre gênero, isso é o cavalo de pau. E aí, o outro projeto é voltar a ter aulas de educação moral e cívica. Para quem é mais velho, já teve aula de educação moral e cívica, vai se lembrar que em educação moral e cívica não se ensinava o que fazia o legislativo, o que fazia o executivo, não. O que se ensinava em educação moral e cívica era bandeira, hino, era uma coisa super neonacionalista e que no final das contas não ajudava as pessoas a viverem melhor, a entenderem sobre política, a tornar o mundo mais democrático, muito pelo contrário. Significa muita coisa na mesma passagem o presidente da República não ter demonstrado nenhum incômodo ao ouvir uma sugestão de um apoiador sobre Hitler e um modelo para educação, e ele ficar bastante incomodado com o fato de duas mulheres estarem conversando sobre política e tirando dúvidas ali. É muito significativo isso, né? Representa muito como pensa o nosso presidente. A grande verdade.